aqui embaixo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro dizer que eu estou um pouco chateado com esse evento, fazer uma nota aqui de consideração. O nome do evento é Liberty Open e nós só temos homens brancos, cis, héteros palestrando. Ah não, o deles vai palestrar, desculpa. Desculpa, perdão. Vamos lá. Absolutamente do planeta tem que descontar. Pessoal, vamos lá falar. Por mais que a gente. Posso falar aqui? Vou passar. Por mais que às vezes a gente acha que. Vamos falar agora de cidade, de urbanismo, para a gente parar de falar mal um pouco do Estado, o que a gente percebe é que boa parte do que nós vivemos, os problemas das cidades, o que nós temos, é justamente vindo da necessidade do Estado de controlar as nossas vidas. A ideia de grande irmão, de Leviatã, é presente também dentro da ideia das cidades. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Então, quando a gente fala em cidades, quais são os problemas que a gente fala da cidade? A gente fala de congestionamento, a gente fala de poluição, a gente fala de alimentação e segurança. Tá? São os 4 problemas que a gente estuda nas cidades. É pauta. Porém, o que a gente tem que discutir é qual o problema que causa qual? É o congestionamento que causa o problema de alimentação? É a alimentação que causa o problema de segurança? Quem que é causador de qual problema? Porque se a gente pegar o livro do Karl Menger, a primeira frase do livro Princípios de Economia Política do Karl Menger dá uma tarde de discussão. Qual que é a primeira frase do livro do Karl Menger? Tudo na vida é uma discussão de causa e consequência. É a primeira frase do livro dele. Né? E querer ir contra isso é achar um exemplo que não existe. Né? Tudo é causa e consequência de alguma coisa. Porém, quando a gente vê como nós tratamos as cidades, e cada secretaria que resolve esse problema, elas acabam que não atacam o verdadeiro problema, que não é nenhum desses. O verdadeiro problema, na minha percepção, é a gente não entender a questão de causa e consequência. E para dar um exemplo, eu gosto desse livro aqui, que é o Spurious Correlation, é muito legal. Né? Eu acho que o pessoal que fez as estatísticas da pandemia usou muito ele. Né? Ele mostra como que às vezes algo que tem correlação não significa que tem causalidade. Né? Aí eu peguei alguns exemplos aqui do livro. Né? A importação de petróleo da Noruega com acidentes de carro em ferrovias. Né? A gente tem que parar de importar óleo. Né? A ideia na máscara, né? Na pandemia. Né? Outro que eu gosto muito aqui, né? Pessoas que morrem afogadas em barco de pesca com a taxa de casamento no Kentucky. O povo do Kentucky tem que parar de casar. O que eles estão causando? Né? Uma merda. Agora esse é melhor. Né? Pessoas que morrem afogadas em piscina com aparições do Nicolas Cage. Já saber se eles vão fazer. Puta que pariu. Ela só mata as pessoas. Alta correlação e com certeza baixíssima, baixíssima causalidade, certo? Às vezes a gente comete esse erro nesse tipo de análise, mas é isso, a vida é isso. Então, para mim, o grande problema é como nós configuramos o espaço urbano. A configuração do espaço pelos nossos planejadores é o que causa esses problemas. Tá? Não é o carro não, pode ficar tranquilo, vamos comprar o Maverick V8 aí, está de boa. A espora. Então, o espaço, quando nós pensamos no espaço, é realmente um caos, porque as pessoas querem estudar o que está acontecendo de problema, não o que está causando problema. Tá? E isso vem desde quando a gente começa a pensar no espaço. Por exemplo, vou pegar aqui Viena de 1844. Tá? O que a gente vê nesse mapa? Né? Como a maioria das cidades europeias é isso aqui, né? Aquele branquinho ali, ó, o miolo ali na cidadela, o castelo, tinha um muro, né? O muro caiu e a cidade foi crescendo, né? Porque as pessoas foram querendo ir para a cidade. O espaço urbano diminuir custo de transação, relações comerciais, então todo mundo ia para mais perto. Foi assim que surgiu as cidades, em torno de vários coisas, como os Estados Unidos, em torno dos pontos da ferrovia, você foi crescendo a cidade, né? E olha que engraçado, né? A Revolução Industrial foi tão ruim para as pessoas, né? Que elas queriam ficar ali na cidade. Né? Foi péssimo, né? O Marx falava, as pessoas se acumulam, né? As pessoas vão para a cidade para ser exploradas. Todo mundo queria ser explorado, né? Todo
mundo ia para a cidade, engraçado, até hoje. Mas a história de como a gente vai planejar a cidade, porque a pessoa diz, a cidade é bagunçada, a cidade é razona, não sei o quê. Essa aqui é uma rua de Paris. O primeiro grande plano de urbanismo que nós tivemos no mundo foi o plano Haussmann. Esse plano, que é lá de 1860 e poucos, é o seguinte: na época era o Napoleão III, que era o governante ali, falou assim: olha, Paris é esse aqui, agora só alguns bairros ali mais antigos que tem essa cara de Paris, né? Que é essa ruas estreitas. Na Paris era tudo estreito. Por isso que era fácil fazer revolução, né? Você põe uma carroça, você toca fogo nela, você para a cidade e você mata o reino fácil. Aí o Napoleão III falou assim: a galera me perdendo a cabeça aqui, vai ter um jeito aqui de eu me fuder também. Aí o House teve a ideia: vamos fazer os boulevards. Então essa rua aqui, ela não existe mais, ela foi esse aqui, ela vai dentro da obra. O que é o boulevard, né? É a cidade larga, a avenida bem larga, onde você tem prédios do mesmo tamanho e sempre ao fundo você tem uma instituição pública para mostrar o que é o centro da cidade, o que manda na cidade. Ou é uma ópera, ou é um congresso nacional, ou é um Washington, né? Você pega todas essas grandes cidades, os boulevards, as grandes coisas, sempre o que você consegue ver, o Estado, para mostrar quem que manda naquela bagaça, tá joia? Beleza. Opa, tá um pouquinho. Aí os outros planejamentos das cidades, né? Porque a cidade tem que ser bonita, arrumadinha, né? Quando é cidade de jardim, modelo americano, modelo que a gente usa muito aqui no Brasil, tem cara. Com tudo isso, a gente viu a economia caminhando no mesmo jeito de pensar. Nós temos que planejar também a economia. Então a gente tem lá, quem começa lá na década de 30, o Crisales, né? Os caras falaram de desenvolvimento, falaram assim, um pouco dessa ideia errada, né? Centros de desenvolvimento, vocação econômica que a gente vai desenvolver, então essas ideias todas, né? E aí a gente teve o prêmio Nobel de 74, que ele foi um dos prêmios Nobel mais polêmicos, tá? Por quê? Porque é comum dividir prêmios Nobel com várias pessoas, mas esse daqui era esse cara que pensou exatamente o contrário, tá? O Miguel defendia a ideia de que você tinha que planejar a economia, o Estado tinha que ser o mundo da economia, e o Hayek falava o quê? Tem que planejar para o nenhuma. Tem que liberar e deixa essa relação, né, de ordem espontânea, né, devagar sobre isso. Né? E eu gosto, todo mundo gosta de frase, né? Sabe, se você não tem aniversário de algum pensador, a gente coloca um monte de frase, mas no Hayek nunca colocaram essa frase, para mim a melhor do Hayek, a individualização da verdade. Todos aqueles que são fascinados com seus planos bonitos, são ordenados, tão visíveis, tão fáceis de entender, são vítimas da sua desilusão sinóptica e esquecem que os seus planos são justamente destruídos por causa de fatos que eles não conhecem. Sensacional essa frase. Né? Primeiro, que um cara tem a prêmio Nobel. Olha que jeito lindo de chamar alguém de arrombado, de retardado mental. Você é uma vítima da desilusão sinóptica. Fala isso para o seu amigo comunista da faculdade, ele vai achar que você é bonitão. Está falando dela lá, você fala assim: olha, não é que eu não concordo com você, porque você é só uma vítima da desilusão sinóptica. Só que você é burro. E é isso. Não é que é burro, é que o conhecimento é limitado. E quando a gente vê as pessoas falando assim, a inteligência artificial, o poder computacional vai resolver o problema, que agora o computador vai ter um poder computacional de trabalhar esses dados, o que ele esquece é que agora a gente também produz muito mais dados. O seu reloginho está produzindo dados que na década de 80 não produzia. O poder computacional também aumentou para gerar mais novas informações, porque vai ficando cada vez mais impossível você planejar a cidade. Mas a luta dos planejadores é controlar tudo. E o que eu mais sinto puto mesmo, desculpa dizer a palavra, é um dos livros mais lidos pelos arquitetos e urbanistas do Brasil, é esse da Jane Jacobs, Livre Contra das Grandes Cidades Americanas, que é sensacional. Né? Eu não acho que lendo slide, mas essa frase é boa, porque se você trocar arquiteto, qualquer profissão cabe. Todo profissional, né, seja filósofo, arquiteto, economista, engenheiro, ministro supremo, olha isso, isso ali é ótimo. Por quê? Porque todos querem entender como as coisas funcionam, não é para entender, é para dizer como é que ele vai mudar e vai ser o senhor daqui.
E toda vez que a realidade bater de frente, ele vai preferir a teoria do que a realidade. Ele vai construir esse mundo paralelo. Então, o que estamos vivendo hoje, de certa forma, algumas coisas? Olha aqui, ela falava, os caras falam, uma vez eu estava uma reunião de plano diretor, uma mulher do Conselho de Arquitetura falou que gostava da Jane Jacobs. Aí eu falei assim, você lembra dos 5 tópicos, 4 pontos que ela falou que precisa ter na cidade? Você está defendendo um deles aqui na reunião. Que é justamente o quê? Você tem que misturar, a pessoa tem que ficar junto com o local de trabalho. Por quê? Porque você não precisa. Aí a pessoa fica falando mal do carro. Vamos abolir o carro. Então o cara vai ter que ir lá 70 quilômetros, porque ele trabalha no lugar para o outro carro. Porque você planejou a cidade linda, né? Trabalhar lá e trabalhar no outro. Não tem como, velho. Vai precisar do carro. Como é que resolve? Proibir o carro? Não, o carro se você conhece, põe o carro lá perto do trabalho. Pronto, o carro não precisa. É isso. A maioria das quadras tem que ser curta. Por que tem congestionamento? Porque a gente faz com as quadras grandes e faz umas autopistas bem grandes, todo mundo vai para aquele caminho. Porque só tem aquele caminho. Se você faz um monte de quadra pequenininha, você tem o quê? Você tem várias possibilidades de caminho. Você tem que ter prédio lá diferente de um, tem que ter prédio velho lá para prédio novo. Por quê? Porque o preço do imóvel é diferente, de poder ter gente mais simples e mais rica no terreno. Aí a faxineira não chega atrasada porque a baldeação do metrô dela atrasou e ela não consegue chegar para lá. Né? E tem que ter densidade suficiente. Tem que ter gente por perto. A cidade é isso. Eu moro em Goiânia. Eu moro num prédio de 35 andares, moro no 26º andar. Uma vez um amigo de Porto Alegre falou assim: nossa, você não sente alto demais, não. Você não acha que esse prédio é muito perto, fica preso. Eu acho que você tem parque, aí vai lá no parque e volta para casa. Não, ótimo estar pensado. Eu mesmo, a Goiânia é uma das poucas cidades, eu acho que é a única do Brasil que não tem limitação de número de andares no plano diretor. Tem um monte de regra maluca, mas isso aí já ajudou bastante. Por quê? Porque você está tendo muito prédio perto de áreas comerciais. Eu mesmo moro na região, eu moro perto do shopping, eu moro perto do clube, eu moro perto do bairro, eu moro perto da escola. Eu uso pouco carro. Então, é isso. Vou pegar um exemplo aqui que eu sempre. Olha o Hoffman aqui, ó. O Hoffman falava bem da gente. Gente, o Hoffman falava todo mundo. O bicho brincava com todo mundo. Ele falava bem da gente, ele falou assim: a mulher é libertária, mano. A cidade da mulher é libertária. Por que a galera do urbanismo não que lê ela não consegue as ideias dela? Tem vários artigos lá no site do Instituto Brisa Leitão falando que ela é libertária. Então, para quem gosta dessa área, vale a pena ler gente, mas com olhar sabendo que ela é uma grande verdade. Tá? Aqui é um exemplo que eu mais gosto de falar para a gente entender isso. Né? Isso aqui é uma quadra de Brasília, super quadra de Brasília, que é a cidade mais planejada do Brasil. Não é planejada, tem nada. Tem um bairro, não sei o quê, bairro de oficina. Eu sempre pensei, né? Tem um bairro de oficina. Cara, se o seu carro quebrar longe do bairro de oficina, está fudido, você vai lá. Porque o bairro do Ferro Velho é longe também, é outro lado. Cara, eu quero, velho. Nossa, então é tudo, lá é tudo assim, ó. A super quadra aí a gente mora, o pessoal mora na NASA, que aí é tudo bonitinho, né? Os prédios certinho. Aí eu fiz um caminho assim, vamos imaginar que eu vou comprar um cigarro. Vou comprar um cigarro assim. Aí eu podia sacanear, tá? Porque lá o comércio entre as quadras, vai ficar muito longe. Aí eu descobri que vendia cigarro nesse poço aí, tava no meio, aquele cigarro lá. Aí esses são os caminhos que o Lúcio Costa, todo mundo fala mal do Oscar Niemeyer, né? O filho da puta é o Lúcio Costa, ele fez o desenho de Brasília, tá? O Oscar Niemeyer só foi naquele velho parecendo. Eu estou na carinha de Deus. Mas, pô, vai dizer que o Congresso Nacional não parece o destino da gente, né? A fome entrando. Não, é sério, velho. Fale daquele velho, o velho é falho, velho. Não, é sério. O que você pensa no Congresso Nacional? Mas, ó, aí para comprar um cigarro, a distância do ponto A para o ponto A do ponto B, a distância é 300 metros, tá? Mas, bicho, para você chegar lá, o caminho mais curto que o Lúcio Costa é 600 metros. Né? Vamos pegar agora um lugar legal, um lugar que as quadras são pequenas, uma cidade, vamos dizer assim, orgânica, que ela vai ser construída um monte de vezes. Vamos pegar aquela cidade de Roma, tá? Ali aquela caravana e até o Panteão. Ponto B, tá? Ali é onde fica a Baixada do Brasil. É a mesma distância, são 308 metros, mas buscando, olha a possibilidade de caminho que você tem.
350 metros. Então, aqui dá para você falar, ó, essa região é proibido carro naquela região. Está de boa, por quê? Porque dá para fazer tudo lá. Ó. Você vai andando entre lá, tem tudo. Ó. Tem hotel, tem farmácia, tem drogaria, tem ponto turístico, tem residência, tem loja de cannabis. Não, loja de cannabis está do lado de casa. Então tem tudo ali, entendeu? Faz sentido você falar assim, não precisa, é que não precisa do carro, entendeu? De novo, causa consequência. Né? Esse é o sentido do urbanismo. Olha aqui a densidade de Brasília, esse é o pensamento de Brasília. As pessoas moram lá na Asa Sul e Asa Norte, mas o povão mesmo mora ó, lá longe. O povo foi expulso do plano diretor. Tá? Aí você pega aqui, por exemplo, Buenos Aires, olha o Buenos Aires mais concentrado no centro, mais perto, as pessoas moram mais perto. E aí isso faz com que toda palestra for fazer, não está fazendo metrô na minha cidade. A resposta é essa, não dá, por quê? Por exemplo, pega aqui, eu vou pegar os dois metrôs. Esse aqui é o metrô de Brasília, porque é tudo muito longe, eu tenho que fazer pernas longas. E Buenos Aires, como é muito perto, eu consigo fazer linhas mais radiais. Olha a quantidade de quilômetros de trilho de Buenos Aires e Brasília e olha a quantidade de pessoas que você transporta por dia. Por quê? Porque o metrô de Brasília, o cara pega o metrô aqui de manhã e vem para cá, e no final do dia ele pega daqui e vem para cá. Porque está longe, né? Aqui não, conecta tudo, o cara faz tudo, ele vai para tudo, ele vai levar o filho para a escola de metrô, lá em Brasília, tem você tem que levar para a escola, você usa o metrô. Porque é a cidade mais planejada. E lembrando, Buenos Aires foi o primeiro metrô da América toda. E foi privado. Os primeiros metrôs do mundo foram privados. Buenos Aires e Londres. Era empresa privada para cá. Aí me diz, André, tem que organizar a cidade, porque senão a cidade fica assim, feia. Vou fazer um jogo de 7 dias não são comigo, tá? Olha para essa foto. Qual que é a diferença dessa foto e dessa foto? Qual é a diferença? Vou voltar. Aqui e aqui. Por que todo mundo acha isso aqui bonito e acha isso aqui feio? Não é questão do uso do solo, não é questão do povo morar perto. Aqui é pobreza, né? Aqui é pobre. E sabe por que o pobre é assim? Porque ele foi expulso da cidade. Porque ele não consegue comprar um lote legal na cidade. Então ele é expulso da favela. A favela é o resultado do fracasso do planejamento. É isso que acontece no mundo real. Né? Aqui ninguém reclama. Todo mundo quer morar na Grécia, né? Os seus amigos socialistas não querem morar na Grécia. Achar um plano, ficar feliz lá. Rico, né? Claro, os socialistas estão aí. O ideal da cidade é que você tenha um pequeno, grande professor de escola austríaca que estuda urbanismo. A gente tem que cada vez ter menos intervenções do Estado. E não é que significa virar zona, vai virar bagunça. Não. Você tem que ter autoridades que a gente chama de autoridades informais. E não é autoridade legal. A gente tem que ter o quê? Quem tem que definir as coisas no bairro? As pessoas que moram no bairro. É a associação de moradores. O povo destruiu a ideia da associação de moradores. A associação de moradores não faz nada hoje. Né? Igrejas, né? Os primeiros mapas e organizar questões fundiárias era feito pela. Né? A gente pega as cartas provinciais, eram os padres que organizavam a questão da doação do sol, como é que ia fazer, onde é que ia fazer cemitério, como é que ia fazer. Né? Então, vinha da comunidade, da associação comercial. Então, esse pessoal consegue se organizar. A gente tem que parar de pensar que ser Estado vai ser uma zona. Não, as pessoas conseguem se organizar. As pessoas conseguem chegar numa ideia, por exemplo, nessa uma cidade privada. É possível. E não é só possível, como já existe. Sabia que existe cidade privada no Brasil todo? Chama-se Shopping Centers. O que é um Shopping Center? É um lojista que insistiu na rua do governo e se reuniu num lugar e eles têm a cidadezinha deles ali, ó. Onde eles organizam como é que vai ser a rua, como é que vai ser o asfalto, como é que vai ser o estacionamento, como é que vai ser o ar, como é que vai ser a segurança. Mas os caras se organizam. Então dá pra ir pro shopping. Tem gente que vai pro shopping para trabalhar na alimentação e comprar uma coisa.
de graça, né? Vai pegar o melhor do governo, que te cobra um monte de gosto e não te entrega nada, né, cara? O calor do cão na rua, velho. Vai ganhando então, meu céu, maravilha do jogo. Né? A Adriana é de graça, porque está explorando as pessoas. Me fala quantas pessoas estão sendo exploradas aqui. Ninguém, cara. E por que o shopping está de graça? Uma vez eu tive essa discussão na fé lá na USP. O pessoal falou assim: mas todo mundo usa lá. Porque assim, para mim o shopping center destruiu aquela teoria econômica da free ride. Né? Ninguém vai oferecer nada de graça, ninguém vai ter custo e ninguém vai fazer isso. Por que o shopping center dá show do Javan, sorteio, não sei o que, de graça? Não, sorteio de carro também você tem que comprar uma coisa, né? Por que dá show para a gente dar, te dá um ar-condicionado, dá tudo de graça? Né? Por quê? Cara, porque você precisa de gente. O que é um shopping de sucesso? É um shopping que tem muita gente lá dentro. Uma hora alguém vai comprar alguma coisa. De novo, a concentração de pessoas, densidade, faz as coisas. Então, assim, tem segurança lá, pô, você vai comprar no shopping. Tem ar-condicionado, você vai mais, vai aproveitar na parte da natação. Aí o professor falou assim: mas isso, e se ninguém comprar no shopping? O shopping fecha. Não tem shopping que fecha, e tem shopping que dá muito sucesso. Os empresários se reorganizam, vê o que está acontecendo, e de ordem espontânea, sem legislação, eles se reorganizam aquele shopping, muda de lugar, faz suas atividades, monta a pista de kart. Tem shopping que às vezes não vai ninguém, os caras começam a pegar o estacionamento grande, monta a pista de kart, tá ganhando dinheiro lá no kart, né? Pô, isso ordem espontânea. Isso inclusive diminui também a circulação do shopping. Essa movimentação porque de certa forma o shopping quer a loja chega, as lojas são grandes. E a ordem espontânea de como as pessoas se organizam não é só as pessoas, até o reino natural se organiza melhor do que o Islã Central. E eu quero, caminhando aqui, já não sei se vai estar no tempo, mas eu quero apresentar o blog para vocês. O blog é um fundo que ele faz essas redes, ele se organiza em redes, vai se conectando e vai organizando. Um dos japoneses fez um estudo. O metrô de Tóquio é considerado a linha mais inteligente. Tipo assim, as estações de metrô de Tóquio, a posição, a localização, o trajeto, é considerado o mais eficiente do planeta, do mundo. Os caras fizeram o seguinte teste: pegaram o mapa de Tóquio, meteram o fundo no meio, colocou a comidinha, o fundo se organizou e fez exatamente as mesmas linhas que tem lá. Ou seja, o fundo desse é muito melhor do que a Secretaria de Trânsito da cidade. Por quê? Porque o planejador, o burocrata, eu falava muito isso quando eu trabalhava no Brasil. Eu vi isso trabalhando no Brasil. Cara, você está atrás de uma mesa em Brasília, você não sabe o que está acontecendo no ar, não sabe o que está acontecendo aqui, muito menos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a chance das coisas estarem acontecendo de formas totalmente diferentes para o mesmo problema é isso. Então, a gente tem que parar com essa coisa. Então, a gente consegue se organizar. E aí veio para finalizar de fato essa questionamento. Então, é uma coisa que eu sempre me questionei. Por que uma capstão, que é o sonho do libertário, né? Vamos montar uma capstão, vamos pegar uma terra sem estado. As terras hoje todos já estão com o estado. O estado não foi bom, tudo é do estado. Até as marcas eles fizeram um contrato lá, não está mais ninguém, mas todo mundo. Tem gente que não está. Aí eu sempre falo assim, cara, como é que a gente vai montar a bolsa de capstão para a gente ajudar o estado? Aí eu comecei a pensar, por que uma capstão? Por que a cidade libertária? Por que a gente tem que ter um lugar? Por que dá para ser o negócio mais massa do mundo na internet? Por que a gente não pode estar na internet e não na espaço físico? Eu sempre pensei essa notícia, 5 anos para cá. Até que esse vídeo já foi apresentado esse projeto aqui. Ó. Quem já ouviu falar do Próspera? Próspera é uma cidade privada que, na verdade, ela já existia. Eles só montaram a sede lá para conseguir essa terra. Ninguém queria, eles falaram, não, vamos fazer uma sede aqui, mas a Próspera é uma rede de conexão de empresas.
porque se fosse abusivo, ninguém estava comprado com esse valor. Ninguém é obrigado, diferente de nós, né? Ninguém é obrigado a assinar contrato. O pessoal fala, nós temos contrato social, vai bastante essa melhor, não, vai ter pessoa. E na questão nossa, começou no Brasil, que aí esse, como você já conheceu, está começando agora, que é uma ideia de uma próspera brasileira, uma empresa brasileira, além de ter o nosso episódio 526 do podcast do Instituto Luiz Brasil, que ele fala da necessidade privada que eles estão construindo. Porque no final do dia, o que esses caras estão querendo? Eles estão querendo menos regulação estatal, menos que uma regra feita por alguém que não entende nada do negócio dele, não entende nada das necessidades do consumidor dele, faz para atrapalhar o negócio, para destruir a possibilidade de mercado de comércio, que foi o que levou a gente para esse nível de prosperidade. A gente tem esse nível de prosperidade, a gente compara o homem com o homem do século XII, século XIII, muitos de vocês com certeza são mais ricos do que o rei da França de muitos séculos atrás. A tecnologia que está no seu celular tem mais tecnologia dentro do seu celular do que tinha dentro do projeto da FOL todo dos Estados Unidos, vai para outro. Por que ela tem toda essa prosperidade? Foi por causa de poucos espaços de livre comércio que nós tivemos graças à implantação de ideias de livre mercado, de capitalismo, que o pessoal gosta de falar. Para escutar a sociedade, né? Eu sempre escutava empreendedor chegar lá e dizer, essa legislação vai atrapalhar a gente. E aí o regulador bobo, que não é de bom de nada, falava assim, quanto que vai atrapalhar? Ah, vai atrapalhar muito. Não é quanto, eu não sei, mas vai atrapalhar. Aí não tem como se falar. Agora nós temos uma calculadora que os empreendedores chegar na audiência pública e falar assim, essa regulação na Receita Federal, essa regulação que eu queria fazer não sei o quê, o que vocês estão achando? Vai trazer para a minha empresa, vai trazer um custo nacional que você conseguiu. Agora o marca já vai trazer mais de 5 milhões. E junto a gente lançou um manual dessa calculadora que acabou que foi virando um livro que eu fui juntando amigos escritores que escreviam sobre regulação e sobre empreendedorismo, e acabou saindo um livro que está de graça disponível lá no site do calculweb.com.br, que você baixa de graça esse livro. Tem até um capítulo muito bom do Felipe, que assim, eu fiz a conta, subiu o estado de inferno, o que eu vou fazer agora? Então o Felipe Ferro, como jurista, teve junto com o Jean Pelo Horizonte, escrevendo lá a lei da liberdade econômica, dá algumas ideias. E, por fim, finalizando mesmo, Bernardo, porque o Ricardo falou, acho que eu falei 3 vezes no vídeo. Essa semana eu lancei um novo livro, que é um livro de introdução à economia, está disponível, você entra lá no site da Jura, no site do que é uma realização pessoal minha, que é, na verdade, não um livro de sentar e ler, é um manual de economia para ser usado em sala de aula, professores da economia, quem não é amigo de economia, macroeconomia, exercício e tal. Claro que é um livro honesto. Todo manual de economia fala de falha de mercado, né? Aqui fala de falha de governo, tem lá a gente fala de falha de governo. Então, sempre é honesto teoricamente, né? Não fico lá falando mal de comunista, só falo mal de algumas ideias comunistas, que realmente não é muito errado, tem que falar. Mas a ideia é ser um livro para ser usado. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo colocar ideais nas universidades, para dar aula. Então, é mais uma ferramenta para poder ser usada na sala de aula. O livro tem cara de livro comunista. A biblioteca vai aceitar fácil. Ele olha o sumário, está igualzinho o livro, está
terras devolutas da União e as terras que têm recursos minerais que também são bens da União. Se essas propriedades poderiam servir também para um planejamento melhor de espaços urbanos, especialmente as terras devolutas, porque não tem destinação específica, né? São terras que são do Estado que não tiveram destinação específica. Então, qual a sua opinião sobre esses dois terrenos serem serem de propriedade da União ou dos Estados? Assim, são primeiro dois pontos que eu vou perguntar, excelente pergunta, na verdade. E aí eu coloco junto também reserva ambiental, vamos colocar no todo tudo isso, tá? Porque assim, toda essa necessidade do Estado ter as suas terras, na verdade, assim, resumindo, né? Toda a terra é do Estado. Se você acha que você tem uma casa, você tem um lote, você não tem um lote, você tem um número de matrícula. E a hora que o Estado quiser tirar, ele tira. Interesse público. Então tem que destruir sua casa, porque tem que fazer. Aconteceu em Fortaleza, aconteceu o Maluf, né? O Maluf desapropriou 50 mil pessoas, tirou 50 mil pessoas de casa para poder fazer a área branca, né? Aquele complexo lá do jornalista Roberto Marinho, né? Tirou, porque há interesse público, né? Tem uma avenida aqui, jogou 50 mil pessoas na rua. Né? Então, assim, tecnicamente, tudo é do Estado. Esse é um grande problema. A União ser dona de algumas terras, né, então, reserva ambiental, reserva florestal, parque florestal, terras devolutas. Estava tendo uma discussão, eu lá no Congresso, estava tendo uma discussão sobre praias, né, essa discussão. Então, primeiro, tudo que é público, porque no final das contas é uma terra pública, o subsolo não tem como a gente chegar lá, mas tudo que é público não tem dono. A gente quer essa coisa. Então, se a gente quer resolver o problema da Amazônia, a gente tem que privatizar tudo. Porque tem dono. Eu acho que grande das terras do mundo é porque não tem dono. O dono vai achar algo para fazer aquilo. E para quem interesse em fazer preservação, eu moro, como eu falei, agora não é, tem a Chapada dos Veadeiros, que é um dos parques nacionais que eu acho mais bonito que tem. Não sei quem mais perto de Tramontina, mas lá tem muita cachoeira, claro que a gente vai ver aonde estão as cachoeiras mais bem cuidadas e mais bonitas da região. Essas estão fora do parque, que são dentro de fazendas, que os proprietários daquela fazenda assim, essa merda de turismo, de turista, de bicho vivo, dá dinheiro, velho. Vou cuidar, vou organizar, vou fazer um guia de turismo, uma preocupação ambiental. Por quê? Porque dá dinheiro. A gente tem que tirar essa coisa da cabeça, o Estado tem que cuidar do seu quê, porque aquilo ninguém vai querer cuidar. Esse é o primeiro ponto. Sobre o subsolo, é outra grande sacanagem. É um absurdo isso. Né? Isso aí foi a grande guerra que nós tivemos. Engraçado, quase ninguém fala disso, né? A grande guerra que nós tivemos com o Monteiro Lobato e Getúlio Vargas, né? Porque a ideia do petróleo nosso era da galera que era contra o Vargas, que queria liberar a exploração do subsolo. Eu e o Rato Vargas teve a ideia genial: vamos liberar o subsolo só para o Estado. Né? Então, que a Petrobras, a gente começa toda essa discussão, depois que eu tenho essas coisas todas. Cara, se a gente não consegue resolver o problema da superfície, né, o subsolo, então, poxa, por que, por exemplo, nos Estados Unidos, você fala assim, cara, se você furou um buraco e sai o petróleo, é seu. Por que o estado mais próspero dos Estados Unidos é justamente o estado que isso é regra, que é o Texas? Texas, se ele pegar só o Texas, ele mais rico no Brasil umas 3 vezes. Né? E lá ele deixa, cara, e vocês sabem como é que começou o petróleo? Petróleo, gente, era uma praga, era uma desgraça. Porque lá no Texas, o petróleo é quase na superfície, aparecendo nos lagos. Era muito raso, né? Muito locais. Aí as vacas bebiam aquele líquido preto lá e matavam as vacas. Os caras, pô, desgraça, produto de ferro. E tinha pra caramba aqui, como é que resolve isso? Aí quando os caras falam assim, por que a gente consegue tirar desse negócio? Foi que eles viram um mercado que estava começando a atender quem era óleo de baleia, porque toda energia, luz, vinha de quem de óleo de baleia, estava ficando caro, estava diminuindo a quantidade de baleia. Como é que a gente resolve? Na hora que os malucos viram aquele negócio para ele para pegar fogo, você não fala. Vamos fazer um substituto ideal aqui. Entendeu? Então assim, até a ideia do uso do petróleo vem da ordem espontânea de pessoas querendo resolver o problema dele ali para fazer
Estados Unidos, aí falava mal dos Rockefeller, dos caras, dos barões do petróleo. Os barões do petróleo só vão mais valer do que aqueles arrombados preguiça. Esses caras porque se não fosse eles, a gente tinha acabado com todas as baleias do mundo. Graças a Deus, esses caras e ficaram milionários porque eles atenderam a gente. Conseguiram oferecer um produto barato, que atendesse a necessidade de a gente usar um carro muito, né? Por mais que o mundo quer fazer o cartão para cada vez mais caro, mas é muito mais barato para cada vez. Então, assim, de novo, causa e consequência, né? Então, assim, eu vejo muita gente querendo discutir para falar de liberalismo, né? Questão do partido, mas como é que vai ser? A gente tem que lembrar como é que era antes do Estado existir. Mas a gente fala de Banco Central. O Banco Central era tipo 600 e pouco, cara. Como é que viveu 5.000 anos de sociedade sem Banco Central? Não precisa de Banco Central. Nossa, em Banco Central. Como é que vai ser? Vai ser como sempre foi. Né? A gente está tendo um momento de destruição do poder econômico das pessoas do Banco Central. Então, a gente tem que discutir as coisas como elas eram antes do que está causando as verdadeiras destruição que hoje é o Estado. Então, a solução para a terra econômica, a solução para reserva legal, a solução para a subsolo, mineração. Gente, como é que era antes do Estado? Não funcionava. É só complicar quando se faz coisa economista e fala que era dele. Não sei se é obrigado pela pergunta. Pessoal, alguém mais tem pergunta? Levanta a mão, por favor. Não, você não me ouve, não. Eu falo assim, a minha dúvida é o seguinte: esse projeto, essas cidades privadas, assim, né, que já tem, agora eles estão tentando também montar um emprego e fugir assim, do modelo trabalhista, certo? Porque, assim, como o senhor falou, cada empresa, cada lugar, cada empresa tem uma célula, uma realidade. Então, tem algumas empresas que não conseguem se adequar 100% ao modelo de CLT. Aí, desses modelos dessas novas cidades, eles estão estudando meios aqui no Brasil, de sair disso também. Não, o que acontece? Esse pessoal são empresas que surgem dentro da área. Porque assim, eu estava até pensando em montar um filial de comida nessa cidade, mas eu tenho que mudar, porque a gente já tem no mundo real, já tem um verdadeiro também. Você já cria uma empresa só lá, e aí você escolhe o regime de legislação que você quer. Lá você tem a liberdade de falar com as pessoas assim: olha, eu estou querendo contratar pessoas, como é que vocês gostariam de ser contratados? E aí, teve acordo entre as partes, está valendo. É o que a gente chama, que o pessoal está falando aqui no Brasil, que é o tal aquelas câmaras de arbitragem. O que é a câmara de arbitragem? A galera resolveu sem precisar do governo. Aí tem o nosso amigo o professor Ives, né, que tem uma câmara lá em São Paulo, assim, cara, por que não adota a câmara? É tão mais interessante, é caro. O que é caro? É que a gente já paga pra caralho uma coisa suprema. Se o sistema judiciário brasileiro não fosse tão caro para nós, sobraria dinheiro para você comprar uma arbitragem para tudo quanto é problema que você queria e resolver da forma mais pacífica do mundo. Porque o pessoal acha que é capaz da justiça vai virar faroeste, que é outra grande lenda. Depois vocês procuram na internet uma palestra do nosso presidente Sérgio Albrecht, onde ele conta as mentiras que contam da gente sobre o Velho Oeste, que tinha um tiroteio, assaltava banco, né? Poucos bancos foram assaltados. Por quê? Por que poucos bancos foram assaltados no Velho Oeste? Porque todo mundo na cidade, o dinheiro estava lá no banco, todo mundo tinha arma, né? Como é que ela sai do banco se todo mundo for com padeira, atira nele, padeira, assim, meu olho, pá! Você tem que polícia, velho. Não, porque as pessoas se organizaram, é isso que eu falo, né? Nós tivemos nessa palestra, ele conta esse período que a gente chama de Velho Oeste, foi o período que os Estados Unidos, não tinha estado, o estado vai chegar depois. E hoje a gente vai ver um lado próximo dos Estados Unidos, né? Está ali no Texas, Montana, 6 anos
toda de escala muito. Até que você com 36, né? A pessoa trabalha de forma. A maioria da galera lá do restaurante prefere trabalhar assim. Só que assim, gera um pouco mais de custo para a empresa. Entendeu? Aí, tipo assim, essa escala tipo assim, essa escala que uma pessoa trabalha, não ensina as coisas. Então, é bem mais coisa do melhor. É como se ela trabalhasse marcada, só que, no caso, na cidade, não é em casa. Porque assim, a maioria do povo, só que não é tão simples colocar uma pessoa assim, porque tem a questão da legislação, se ele tem o cara da legislação de trabalho no Brasil, que é bem complexo. Tem a palestra do Rodrigo Saraiva da Marinha, do nosso fórum, do nosso quadro de fóruns, tem a palestra dele. O Brasil prestar dar certo, vai ter que acabar com a justiça do trabalho. Sim. Porque ela mais atrapalha a produtividade brasileira. E o caso mais doido, todo universitário que fica nessa conversa de escala 6 por 1 da precarização é os mais merda que gostam de choque